Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. É sempre uma alegria muito grande na nossa escola de filosofia a gente poder receber pessoas que estão interessadas nessa busca e nesse desenvolvimento de um ser humano um pouco melhor a cada dia. Isso implica o desenvolvimento de si próprio e para isso a gente precisa de algumas ferramentas. E a minha proposta hoje aqui com esse tema do Bhagavad Gita e da guerra interior é expor um pouquinho algumas reflexões sobre o tema. Minha ideia não é de maneira nenhuma esgotar o tema, porque isso é coisa para uma vida inteira. E a ideia hoje, a minha proposta hoje é que a gente entenda um pouquinho de como funciona isso da guerra interior, o que é isso da guerra interior e como isso pode proporcionar que a gente vá se desenvolvendo um pouquinho mais como ser humano. Antes de falar da guerra em si, do que seria essa guerra interior, a gente precisa entender um pouquinho do que é o ser humano, ou de como ele é formado, ou do que ele é constituído. Na própria tradição hindu, da onde vem o Bhagavad Gita, a gente tem uma chave que é interessante, que vários de vocês devem conhecer, por já serem da escola, já frequentarem algumas aulas, mas de repente outros não conhecem. É uma chave que a gente conhece como Constituição Centenária. Que os que já conhecem, então, eu diria quase que cansados de ver isso constantemente, mas por bem ou por mal se acostumem, porque vão continuar vendo isso a vida inteira. Falo isso por experiência própria, por já estar há bastante tempo na escola, e sempre a gente acaba voltando para essa chave. O que é interessante, por um lado, porque a gente sabe que se tiver dúvida, volta para cá, que normalmente conseguimos responder as nossas questões. Então, segundo essa tradição, ela fala que o ser humano ele é constituído essencialmente por duas partes, tá? E aqui é uma representação do que seria isso. Essa parte superior, que a gente pode chamar de espírito, e essa parte inferior, que a gente pode chamar de personalidade. Ou também matéria. Alguns chamam de alma, ego, eu superior. Não interessa o nome que você dá. A questão é que, como seres humanos, a gente está composto basicamente por dois elementos. Um espiritual, que conecta a gente a valores atemporais, e outro material, mais concreto, físico, que a gente pode dizer que é o nosso corpo físico, que eu consigo tocar, é o que corta, o que sangra, o que dói, o que sente frio, o calor, etc. E uma outra parte que não é afetada por esses elementos externos. O que acontece é que esses dois elementos, apesar de atuarem em conjunto, porque eu, como ser humano, como pessoa, eu sou essas duas partes atuando junto. A gente não consegue dividir, a gente separa, assim, e tem várias divisões, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, para isso vocês venham no curso de filosofia de maneira clássica. Mas eu tenho uma parte que é de natureza superior, mais sutil, vamos colocar assim, e uma parte que é de natureza material, inferior, mais densa. Inferior nesse sentido, que é mais densa. Cada uma dessas partes, ela tem as suas características, como eu acabei de descrever, e tem suas necessidades, suas tendências. O que é sutil e é superior, ele tende ao que é sutil e superior. O ar, ele é sutil, e por mais que você comprima ele sempre vai ser o ar, ele não vai mudar para um estado físico. Ele sempre vai ser assim, desse jeito. E a matéria, a mesma coisa. Isso não é mal nem ruim, isso não torna o elemento superior melhor ou pior do que o outro. Cada um tem a sua função. Isso acontece dessa maneira porque, antes disso, a gente tem que entender que existe uma vida que precisa se manifestar. A vida, pensem assim, a vida com tudo maiúsculo, ela precisa se manifestar. Cada um desses elementos ele tem sua natureza própria e vai fazer e tem a sua tendência própria, suas necessidades próprias. Isso já leva a gente para um ponto que é interessante, que se o espírito
tende ou puxa essa vida que a gente tem que viver para o que é espiritual, e a matéria, ela puxa essa vida para o que é material, a gente já tem uma primeira disputa aí. Eu não diria uma primeira disputa, mas a disputa, ou o conflito, ou a guerra, em essência. Eu tenho dois elementos que têm que interagir, e que cada um tem as suas necessidades e os seus interesses, que faz parte, porque cada um tem a sua natureza, tem a sua função. Cada um puxa para o seu lado. Bom, vai ter que haver um equilíbrio para que os dois possam harmonicamente ir numa determinada direção. O que acontece aqui é que, e a gente precisa entender isso e ter claro isso logo de início, e por isso que eu já estou tratando disso logo no começo, de que o conflito, ele é inevitável. Eu não tenho escolha, esse conflito ele vai acontecer. Eu tenho que saber, ou seja, num primeiro momento eu preciso me conhecer suficientemente, ou minimamente, vou dizer assim, para saber que eu tenho duas partes. Pense assim, uma que vai tender para o espiritual e outra para o material. E esse conflito vai acontecer. E aí a gente já tem que ir tirando o preconceito que nós temos com relação ao conflito, à guerra, à disputa. A gente tem um conflito danado com isso hoje. A nossa sociedade já, desde há muito tempo, tem vários traumas com relação a isso. E quando a gente fala da guerra, do conflito e tudo mais, já começa o arrepio de cabelo e todo mundo correndo, ah, meu Deus, não pode ser assim. Mas na realidade isso acontece em nós o tempo inteiro. A gravidade está o tempo todo puxando a gente para baixo. E a gente precisa fazer força contra isso, senão eu vou ficar espremido no chão que nem, sei lá, uma lesma, ou qualquer coisa do tipo. Mesmo ela está lutando contra a gravidade também. Quando a gente respira, isso gera um monte de coisa ruim no corpo também. Vai oxidando um monte de coisa. E o corpo está o tempo todo se regenerando. Sempre tem alguma coisa morrendo e sempre tem uma coisa nascendo. A vida, ela está constantemente se manifestando. E aí vocês vão, por exemplo, se estudam um pouquinho de simbologia em diferentes culturas, e mesmo na cultura da Índia, sempre tem um deus da guerra. Os que estudam um pouquinho disso já devem ter reparado que sempre tem um deus da guerra. Dizem, ele é um malvado. Não, ele é o deus da guerra, ele tem uma função. Ah, mas a guerra, ela mata as coisas. Mata. Faz parte. A vida está constantemente se manifestando. E tem um elemento que constantemente está destruindo as formas para que a vida possa continuar se manifestando. Porque senão é que nem eu encher um armazém com um monte de coisa. E eu quero continuar guardando coisa lá. Vai chegar uma hora que chega no limite. Você tem que tirar coisas velhas para poder botar novas. Então esse processo tem que acontecer de maneira constante. Esse conflito, ou esse jeito de pensar e esse aceitar desse conflito, ele vai fazendo com que a gente mude um pouco a nossa perspectiva. E aí eu começo a entender que a grande questão aqui não é o conflito em si. Ah, vou ter que lutar, não vou ter que lutar, ou vai ter a disputa, não vai ter a disputa. Porque na realidade, em última instância, isso já está acontecendo. Eu querendo ou não. E aí aqui eu vou puxar um pouco dos estoicos também, que isso não é algo que depende de mim. O conflito vai acontecer. Mas o que depende de mim é como eu vou lidar com esse conflito, como eu vou passar por essa experiência. Esse é o grande ponto. Quando eu tenho a consciência de que, olha, eu como ser humano tenho duas partes, uma que é superior e outra que é material, é inferior. E eu preciso coordenar isso harmonicamente. Isso vai ter uma disputa. Aí, a partir do momento em que eu aceito isso, eu começo a conseguir atuar com relação a isso de maneira consciente, que é justamente o que a gente quer. Porque senão eu sou simplesmente levado pela corrente e não consigo entender o que está acontecendo. A partir do momento em que eu compreendo isso e tenho a capacidade de agir, nem que seja minimamente, já começa um processo diferente que vai levar a gente por um outro caminho. Esse outro caminho, ele vai se expressar como? Através de uma forma de vida específica e relacionada com a guerra.
Quando a gente fala da guerra, a gente tem que também trazer um outro elemento, que são aqueles que são formados ou que nasceram para viver essa experiência da guerra, que é o guerreiro. Quando a gente fala de medicina, quando a gente vai falar do médico, da saúde, por exemplo, eu tenho que falar do médico, que é o especialista em promover e manter a saúde, não é? E quando a gente fala da guerra, eu tenho que falar do guerreiro, que é o especialista na guerra. É quem sabe ou foi treinado, ou melhor, ele nasceu e tem a formação para passar por essa experiência. E aí aqui a gente tem outra das coisas que também está inserida no Bhagavad Gita. A gente tem tipos diferentes de seres humanos. Cada um tem a sua necessidade na sua vida para se desenvolver como ser humano. Um músico tem a necessidade de ser músico para se desenvolver como ser humano. E se você bota ele, de repente, sei lá, para construir uma casa, ele não vai ser feliz. Ele pode até conseguir fazer, mas não é aquilo que é a essência dele. E, às vezes a gente chama isso de vocação também, enfim, varia um pouco o nome, mas a questão é eu ter a capacidade de me conhecer basicamente para poder saber, olha, como eu, Cláudio, não a forma Cláudio, mas eu, Cláudio, vou me desenvolver como ser humano, qual é a minha essência, o que eu tenho que fazer. Para isso eu preciso desse conhecimento. E os guerreiros são aqueles que nasceram e são forjados para se formar na guerra. Meu Deus, que coisa horrível. Cada um tem sua natureza, faz parte da vida. A vida tem inúmeras manifestações. A guerra e os guerreiros é uma delas. O guerreiro ele tem um jeito de entender a vida que é próprio. Assim como o médico tem um jeito de entender a vida que é próprio. Não sei se vocês têm amigos médicos, eu tenho alguns. Toda vez que você chega numa roda de conversa, nomes estranhos, coisas às vezes são meio repugnantes para quem não é médico e faz parte. Ou não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Se eu vou tirar sangue, eu tenho que tirar sentado. Você diz, meu Deus, um homem desse tamanho, faixa preta. Tem gente que não, vai lá, tira dele mesmo, isso, e tá tudo bem. Cada um tem uma natureza, tem um jeito de lidar com as coisas. E o guerreiro tem seu próprio jeito de ver e lidar com as coisas. Ele entende que a vida tem um sentido. Ela não acontece por um acaso. E aí aqui eu vou usar um exemplo que eu sempre uso nas aulas que eu dou pro pessoal na escola, que é um que HPB, Helena Blavatsky também usa, que eu acho que é genial, que se coincidência existisse, eu pego um monte de pedaço de madeira, umas cordas, umas teclas de marfim, jogo para cima e em algum momento desses que eu jogar vai cair um piano montado. Ela vai mais longe, diz que cai o piano montado tocando a Nona Sinfonia de Beethoven. Então, coincidência não existe, tem um sentido próprio para a vida. Ela acontece por uma razão. E tem uma lei por trás que rege toda essa vida que está acontecendo. Então a vida tem um sentido e ela tem uma lei. Essa lei, na tradição hindu ou oriental, eles chamam de Dharma. Também a gente pode usar a palavra destino. Mais ou menos o mesmo conceito. E essa lei ela vai acontecer. A vida vai se manifestar. Não importa se você gosta do sol ou não, se você acredita nele ou não, ou se você acha que em vez do sol é, sei lá, um forno gigante ou uma tocha gigante, como no tempo de Giordano Bruno achava, o sol vai nascer de manhã e vai se pôr de noite. A vida está acontecendo. A questão é, eu vou me desenvolver o suficiente para entender verdadeiramente como isso acontece? Então, o guerreiro, ele sabe que a vida tem um sentido, ele sabe que tem uma lei que rege essa vida. E ele quer entender, tá, mas e eu? Aonde eu me encaixo nessa vida? E aí ele se pergunta, por que eu luto? Porque, claro, a forma de vida do guerreiro é através da guerra. O que é natural para o guerreiro? Já que não é um guerreiro, é lutar. Para o médico é, sei lá, fazer cirurgia, ou a especialidade que for. Estou entendendo onde eu quero chegar, né? E aí ele pergunta, o guerreiro se pergunta, por que eu devo lutar? E aí é essa cena, que deve dar para vocês verem mesmo com as letras por cima, que é do Bhagavad Gita, de Krishna e Arjuna, quando ele põe o carro no meio do campo de batalha e pergunta para o seu mestre, por que eu devo lutar? Não é uma recusa da luta no sentido, eu não vou lutar porque... Não, ele quer saber o porquê ele tem que lutar.
Esse é o sentido dessa ida para o meio do campo de batalha. Ele quer entender como a vida funciona e por que ele tem que lutar. Essa é a questão. Ele vai lutar, mas ele quer entender por quê. Porque um guerreiro ele não faz as coisas simplesmente por fazer. Ele não é gado ou que vai junto com toda a manada. Não, ele tem que entender como a vida funciona e tem que entender o seu papel no mundo. Então ele pergunta para o seu mestre por que eu tenho que lutar. E aí, de novo, o guerreiro ele compreende que a vida tem um sentido, tem uma lei que rege essa vida. E o seu mestre, enfim, no caso do Bhagavad Gita é Krishna que representa isso, explica para esse guerreiro de que a vida é movimento. Isso é simples de entender. A gente naturalmente concebe que uma coisa está viva ou não se tem movimento. Se eu estou respirando, a barriga vai para frente, para trás, ó, tem vida, tem movimento. Então, se a vida é movimento, se tudo que está vivo está se movimentando, eu preciso estar junto com isso também, nesse movimento. Eu não posso ficar fora desse processo da vida de estar se movimentando. E para cada um, para cada pessoa, para cada tipo de pessoa, vamos colocar assim, tem um tipo de movimento próprio que é o que ela tem que fazer para se encaixar nessa grande lei da vida. Eu costumo dizer que hoje o mundo está na bagunça que está, porque imagine o mundo como um tabuleiro de xadrez gigante e cada um tem o seu lugar. Se eu não estou no meu lugar, estou no lugar do Ricardo, ou no lugar do João, ou no lugar da Leonor, eu vou criar uma confusão desgraçada, porque aí o Ricardo vai chegar no lugar dele, estou eu, ele vai ter que ir para outro, vai tirar outro lugar e fica essa bagunça toda. Se eu entendo qual é o meu lugar no mundo e me coloco lá, eu já começo a aliviar um pouco essa bagunça toda. E aí eu tenho que viver de acordo a esse lugar ou a essa lei que me coloca em determinada posição. Mais uma vez, o guerreiro entende que a vida tem um sentido, que tem uma lei. E ele entende de que ele tem que viver de acordo a essa lei. E para o guerreiro, qual que é a lei para o guerreiro? É a luta. Ele tem que lutar. Então, por que o guerreiro luta? Porque é o karma dele, que é outro dos termos que a gente encontra nessa tradição também. Eu cumpri o meu dharma, é eu cumprir o meu karma. É eu respeitar essa lei e viver de acordo a essa lei. Essa é a escolha consciente que ele pode fazer ou não. E aí a gente vai para uma outra pergunta que às vezes tem nas aulas, em que inclusive no primeiro nível tem uma das aulas que a gente fala sobre isso, que é liberdade, destino ou livre-arbítrio. É os dois. Você tem um dharma, uma vida que está acontecendo. Como você vai viver essa vida é o que depende de você. A gente tem basicamente duas escolhas. Ou eu vou na onda, não curtindo, mas me deixando levar por isso, sem ter uma experiência consciente, sem fazer escolhas conscientes da vida que eu estou vivendo. Ou eu vou conscientemente escolher seguir essa lei, independente do que aconteça, sem fugir ao meu dharma, ao meu destino, mas sim todo dia me esforçando para conseguir cumprir esse karma ou essa lei de vida que tem que acontecer. Então a nossa grande escolha está aí. Eu vou passar a vida dormindo, ou babando de boca aberta, ou eu vou passar a vida consciente, aproveitando e vivendo cada momento como tem que ser vivido. Essa é a grande escolha e essa é a forma de vida do guerreiro. Quando ele entende, eu tenho que agir de acordo a essa lei. Eu tenho que viver de acordo a essa lei. Então, bom, conscientemente vou fazer isso. E aí aqui eu trouxe uma citação do Bhagavad Gita também, que eu vou até ler para vocês, que eu acho ela genial no sentido de que explica muito bem como isso funciona. Então, um guerreiro, isso é Krishna falando para Arjuna, um guerreiro como tu não deveria lamentar-se, pois nada há de mais venturoso para o combatente do que uma boa guerra. Ó filho de Pitra, só os melhores guerreiros têm uma oportunidade como esta para uma guerra ímpar, que é como uma porta aberta para o céu. Se não lutares esta guerra justa, então
não cumprirás a tua missão. Então, para o guerreiro, a guerra é a missão dele. Então, não tem nada mais natural para um guerreiro do que ele lutar a sua guerra. Aí vocês me perguntam, poxa, mas então é só pro, sei lá, pro soldado universal que treina a vida inteira ou que, sei lá, vai pro campo de batalha mesmo para arrancar a cabeça de outro ou para dar tiro não sei em quem. O bacana da guerra interior é que ela é válida para todo mundo. Se eu conscientemente entendo ou aceito que a vida, sim, ela tem uma lei, ela tem um sentido, e eu, como ser humano, eu tenho que obedecer esse sentido e essa lei da vida, e conscientemente eu vou direcionando a minha vida para o cumprimento dessa lei, eu estou vivendo como um guerreiro, porque não é isso que o guerreiro faz? Então, qualquer ser humano, homem, mulher, criança, não importa a raça, sexo, condição social, nada. Qualquer um que conscientemente escolha, eu vou viver a minha vida dessa maneira, obedecendo a essa lei da vida, procurando entender qual é o meu lugar no mundo e me esforçando e lutando muito para conquistar o que eu tenho que conquistar e me desenvolver como ser humano, está vivendo como um guerreiro. Essa é a grande magia, eu diria, da coisa. Alguns, sim, vão ser o soldado universal, é o samurai que, sim, corta a cabeça, é o guerreiro espartano que lutou nas Termópilas, e outro vai ser o médico que tira o pessoal do campo de batalha e trata dele lá atrás das linhas de frente. A outra vai ser, sei lá, a enfermeira, estou usando os exemplos dos médicos, né? O outro vai ser o professor que educa a criancinha. Pergunta para o professor como é que é, se tem algum aqui. Não é fácil, turminha com uns 20 criancinhas correndo, enlouquecido de um lado para o outro, você tendo, oh, não, vem cá, vamos aqui, vamos aprender a ser um ser humaninho. É complexo. Então tem luta em tudo que a gente faz. E se eu aceito que a vida é luta e que eu tenho que viver lutando, eu estou vivendo como um guerreiro. Essa forma de vida e esse porquê lutar e entender isso também implica em eu entender de que é outro dos ensinamentos que está no Bhagavad Gita. Essa parte superior, ela é eterna. Ela não morre. É um quebrar paradigmas, é trocar o conceito, é trocar um pouco o óculos que a gente vê as coisas e começar a entender que essa parte de baixo aqui, ela é finita, ela tem um prazo de validade. Que pra gente, sei lá, hoje em dia tá lá nos 100 anos mais ou menos, mas na época da Idade Média o cara vivia 45 anos de idade, meu Deus do céu, era um idoso que estava já no fim da vida. Então isso vai mudando, tô vendo que são coisas que são temporais, que à medida que a vida vai acontecendo e que a história vai se desenvolvendo, isso vai mudando. Então o guerreiro, ele aceita, ele sabe, olha, eu tenho essa parte que ela continua sempre. E aí é o que Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita. A água não molha, o fogo não queima, o ferro não corta, não fere. Isso continua. E eu ter essa concepção de vida elimina aquele conflito interno que a gente estava falando antes, do lidar com a morte e com a destruição das formas. Porque eu sei que isso aqui é e vai ser sempre. Isso aqui vai perecer em algum momento. Seja porque, sei lá, sendo drástico e dramático, que teve a cabeça cortada, ou porque tropeçou e acabou, ou porque simplesmente deu o tempo que tinha que dar. Eu sei que isso vai acabar, então eu não tenho um conflito, meu Deus, morreu, meu Deus, acabou, destruiu. Então, a vida continua, e isso, por mais duro que possa parecer, e por mais insensível talvez que possa parecer, para o guerreiro é algo que é natural e que é um processo que vai acontecer e ele entende que faz parte. Então ele já não tem mais o tipo ele não desenvolve o tipo de trauma que acontece quando a gente perde algo e pensa que aquilo é só aquilo, né? Quer um exemplo fácil para entender isso? Todo mundo aqui já teve um amor adolescente, né? Primeiro amor.
quando acaba é horrível, você diz, meu Deus, nunca mais vai dar certo nada disso. E aí daqui a pouco você percebe, não, que a vida continua. E de repente você é amigo ainda da pessoa depois, demora um tempo, mas vai. A vida e a destruição das formas funcionam da mesma forma. Então a gente tem que, o guerreiro compreende isso, ele sabe que a vida é assim e está bem com isso. Que de novo, é o que Krishna fala para Arjuna. Não se preocupa com isso, porque o que eles são realmente, quando fala dos inimigos de Arjuna, dos Kuravas, que é quem ele vai enfrentar, quem eles são em essência, vão continuar sendo. E você em algum momento vai encontrar com eles de novo. E aí tem algo que eu acho muito interessante com relação à forma de ver o mundo, ou a vida dos guerreiros, é de que a guerra para ele é uma questão circunstancial. Por alguma razão, que ele não sabe exatamente qual karmicamente ele foi posto diante de um adversário, de um inimigo. Mas quando você tem dois guerreiros lutando em lados opostos, e os dois têm essa mesma concepção, eles sabem que é uma questão kármica, sei lá, a gente pode dizer que é capricho do destino, ou sabe Deus qual é a conta que foi, eles se botaram um contra o outro. Mas eles sabem que fazem parte da mesma essência, que eles são da mesma família, da família dos guerreiros, no caso do Bhagavad Gita, dos Kshatriyas. Mas que em última instância eles são da mesma família. Por uma circunstância foram postos em lados opostos, mas no fim é a mesma família, eles têm a mesma essência. E aí que eu trago para vocês uma oração que os samurais faziam, que os samurais, não sei se vocês conhecem um pouco da história deles, eles viviam duelando. Sempre tinha duelo, para cima, para baixo e tal. E quando eles se enfrentavam, eram sempre duelos, pensa assim, faroeste japonês, alguém morria. A diferença é que eles não tinham a arma, era a espada. Então, no final do duelo, alguém morria. Mas como eles eram guerreiros e tinham essa concepção de vida, tinha uma oração que se fazia de maneira silenciosa, quando ele acabava o combate e embanhava sua espada, ou quando a gente treina, por exemplo, com espada e faz os katas, que são as formas, e você embanha sua espada, tem uma oração que a gente faz mentalmente enquanto está fazendo esse movimento de guardar a espada, que é quando acaba o combate. Essa oração é assim: uma parte de mim morre contigo, uma parte tua vive comigo, mas em última instância somos um só. Que é a despedida do guerreiro e também é a forma que ele tem de honrar esse adversário com quem ele lutou. E todos os guerreiros que são verdadeiramente guerreiros sempre lidaram com a guerra e com esse final da guerra, que é a morte de um dos lados, dessa mesma maneira, sempre honrando o seu adversário. Alexandre o Grande fez isso também. Meu Deus, Alexandre o Grande destruiu o Império Persa, invadiu e destruiu Persépolis. Sim, mas em todo o seu trajeto, enquanto ele ia invadindo o Império Persa, à medida que ele ia encontrando governantes que ele via que eram honrados e que eram justos, quando ele ganhava a batalha, ele honrava esses governantes e botava eles de novo no poder. Porque ele sabia que eram bons seres humanos e que iam conduzir bem as pessoas. Então é uma concepção diferente. É a aceitação de que você sabe, olha, eu vou ter que destruir essa forma, mas a vida vai continuar. E quando essa forma se destrói, eu dou a chance para que a vida se manifeste de novo. Só que não é um de novo que é repetitivo e que é sempre a mesma coisa. Mas é um de novo que faz com que a cada renovação essa vida se chegue mais próxima do que é a sua verdadeira essência. Por isso é necessário essas idas e voltas e é preciso essa destruição das formas. E aí já procurando entender o porquê a guerra acontece, e aí já numa questão da guerra exterior, vamos chamar assim, a gente tem que entender que o papel do guerreiro no mundo é a proteção, o resguardo desses elementos que são atemporais e superiores. Então, qual é a missão do guerreiro no mundo? É proteger o que tem que ser protegido. E o que é que tem que ser protegido? Não é um bem material, não é o castelo físico,
mas é a ideia que aquele castelo representa. O que os cavaleiros da Távola Redonda protegiam ou lutavam por? A Camelot. Era o espírito, representava todo o reino de que eles estavam lutando por. Por que teve tanta disputa por Jerusalém? E até hoje ainda os caras se matam por causa daquilo. Porque é a ideia que aquilo representa. Não é o muro da cidade. Isso a gente derruba e reconstrói. Mas é a ideia que está por trás daquilo. O guerreiro protege e luta por esse ideal. E toda vez que esse ideal está em jogo, toda vez que é colocado em causa a bondade, a justiça, a beleza, a verdade, o guerreiro se levanta e ele se apresenta para a batalha. Ele diz, olha, daqui não. Vocês já viram o Senhor dos Anéis, né? Lembram quando eles estão passando pelas minas de Moria e aí eles têm que passar e vem o Balrog e aí o Gandalf olha para trás e está vindo e ele sobe na pontezinha e aqui você não vai passar. Esse é o guerreiro, essa é a forma de vida do guerreiro. É assim que ele encara as coisas. E ele se sacrifica com toda a alegria, com todo o seu coração. Ele se entrega na sua totalidade para defender esse ideal, que é aquilo que ele acredita. Porque ele sabe que no fim das contas o que realmente importa não vai morrer. E por mais que ele caia no precipício, depois que aconteceu com Gandalf, voltou. Era o mesmo? Era, mas já mais perto do que era a sua essência. Tá entendendo? Então, a gente precisa ir mudando isso se quer viver como um guerreiro. Eu tenho que mudar essa perspectiva. E aí é que entra o Bhagavad Gita. Porque se a gente estuda um pouquinho a história da humanidade, ou como funciona o processo de desenvolvimento da humanidade, em termos antropológicos, por exemplo, a gente tem uma chave que é interessante, que se coloca que a história humana, tá certo que eles entendem isso de um jeito um pouco linear, não é bem assim que funciona, mas é bom para entender onde a gente encaixa o Bhagavad Gita. Que seriam 3 períodos, mais ou menos, que essa história acontece. Um período de selvageria, sei lá, que aí os antropólogos normalmente associam isso ao Idade da Pedra, já. Um período de barbárie, que você já tem uma certa estrutura, mas não é aquela coisa bem definida, e um de civilização. O que eu digo que é o erro que tem hoje é que a gente acha que está aqui, mas é bem por aí. E aí a gente pensa, não, os romanos eram bárbaros. Enfim, mas aí é tema para outra palestra. Então a história humana a gente poderia dividir mais ou menos em 3 períodos dessa maneira, certo? Aonde tem a necessidade ou aparece as artes da guerra e a guerra em si? Nesses 2 períodos. Porque quando você tem uma civilização, você em tese já resolveu os conflitos e aí você pode viver na paz, que tem que ser conquistada. Isso a gente pula essa parte, né? De novo, é daquelas coisas que a nossa sociedade já há muitos anos vai fazendo a gente esquecer ou fugir e pensa, não, a paz vem de graça. Não, não é assim, a paz tem que ser conquistada. O próprio Buda, que talvez seja a maior referência de paz e amor que a gente possa encontrar hoje, falou bem claramente, o Nirvana tem que ser tomado de assalto. Não falou isso à toa também. Então, em algum momento, sim, você vai ter que lutar por aquilo. De repente, sei lá, você fala, não, Jesus Cristo também, paz, amor e tudo mais. Ele chicoteou lá o pessoal que estava no templo e botou eles para correr de lá. Então, só que tudo isso, sei lá eu por que cargas d'água. Aliás, eu tenho uma ideia, mas aí sou eu que estou falando, é a minha interpretação, de que quando você vai tirando esse ímpeto de lutar por esse ideal, fica mais fácil de você controlar grandes massas. Então, talvez seja por isso que fazem isso também. Mas a guerra surge aqui, né, nessa etapa. O que acontece, e que é o que
o Bhagavad Gita traz pra gente, ele tira o conceito da guerra só dessa parte e leva para um conceito superior, ou para um estado mais nobre, onde essa guerra ela já acontece dentro de nós. E aí vocês me perguntam, tá, mas e como é que isso funciona? Coloque o despertador para tocar 5 horas da manhã e não ponham um soneca em seguida, que vocês vão descobrir como é que isso funciona. Então, a gente precisa dessa disputa. E no Bhagavad Gita, essa disputa, na realidade, tudo que está sendo relatado ali é um símbolo do que acontece dentro de nós. Toda vez que eu tenho que lutar comigo mesmo para cumprir aquilo que é a minha missão. E aí, claro, eu vou deixar isso pro Ricardo, que foi quem traduziu o livro direto do sânscrito, então vocês imaginem que foi um trabalho hercúleo também, explicar melhor, mas enfim, eu tenho elementos lá que um lado representam os defeitos ou debilidades que a gente tem, o outro lado dos Pandavas são as virtudes ou aquilo que eu tenho de potência ou de melhor, e que esses dois lados vão ter que se enfrentar. Para quê? Pela conquista do quê? Do mesmo jeito em Camelot tinha Hastinapura, que é a cidade sagrada, é a cidade da sabedoria, é o ideal desses guerreiros, que tem que ser defendido. Por quê? Porque o corrupto, o injusto, o maldoso é o que está dominando essa cidade agora. E quando o guerreiro se defronta com esse tipo de coisa, não tem negociação. Tem que morrer. Não se negociam com debilidades. É assim que funciona. De novo, querem ver como é que isso funciona? Põe o despertador às 4:30 da manhã. Se vocês ficarem botando soneca, vocês vão acordar às 11:30 da manhã. E derrotados e... Por quê? Porque ficou negociando com o despertador. Você não negocia, você levanta da cama, toma um banho gelado, joga café na cara e vai fazer o que tem que fazer. É assim que funciona. Simples assim. De novo, pode parecer chocante e meu Deus, que drástico. Mas é assim. É ou não é? Quando a gente tem que mudar um hábito ruim em nós mesmos. Você não fica, não, eu vou tirando um pouquinho dele todo dia. E aí no final eu consigo tirar tudo. Mentira, você está sendo enganado. Está se enganando. Você corta. Simples assim. Imagina você ter um jardim lindo e maravilhoso e aí tem as ervas daninhas crescendo. E você vai tirando uma folhinha dela por dia. Por que nessa situação a gente entende, aceita e arranca e na outra não? Tá entendendo? O princípio é o mesmo. A questão a proporção é diferente, sim, mas o princípio é o mesmo. E um princípio ele é válido em qualquer circunstância. Porque é um princípio. A gravidade é um princípio. E ela é válida em qualquer circunstância. Você acreditando ou não, a caneta vai cair. Entende? Então, se eu compreendo que a vida tem uma lei, que eu tenho que obedecer a essa lei, que eu tenho que achar o meu lugar no mundo, eu vou lutar por esse lugar. E vou fazer aquilo que é necessário, dentro, claro, dos princípios de honra, valor, bondade, porque isso também é intrínseco na vida do guerreiro. Ele não luta de qualquer jeito, não é um selvagem bárbaro. Ele tem uma lei que rege a sua conduta. E, de novo, vou dar exemplo dos samurais, que tinham um outro código com relação à sua espada. Não me desembanhe sem motivo e nem me guarde sem honra. Matou? Teve que matar? Teve. Mas teve um motivo e fez isso com honra. Tem a nobreza sempre por trás disso. E no Bhagavad Gita, ele justamente traz isso para dentro, para esse status mais nobre da coisa e dá pra gente essa chave, essa grande chave de que, olha, eu tenho que lutar e como é que isso acontece? Aí tá tudo descrito lá no livro, vocês podem adquirir, ler e perguntar pro Ricardo, que ele vai saber explicar tudo isso muito bem também. E bom, para encerrar essa minha fala, de novo, trouxe um outro trecho do Bhagavad Gita, onde ele explica, Krishna explica de novo para Arjuna quais são as características de um guerreiro, né?
heroísmo, coragem, firmeza, resolução, sagacidade, impavidez no combate, generosidade e domínio próprio. Tal é o karma dos guerreiros, de acordo com sua natureza. O homem que se aplica com alegria ao seu próprio karma, qualquer que este seja, alcança a perfeição. Escuta agora como atinge a perfeição aquele que se atém ao seu karma. Venerando, através do cumprimento de seu próprio karma, aquele do qual emanaram todos os seres que preenchem todo o universo, o homem alcança a perfeição. E bom, para encerrar, então, viva essa guerra interior, esse elemento ou essa experiência tão bela e tão profunda que possibilita que a gente possa entrar em contato ou conhecer o nosso maior inimigo, eu mesmo, que proporciona que a gente possa se olhar no espelho e entender o que temos de bom e o que temos de ruim, entender o que tem que ser conquistado, entender o que realmente tem valor e que dá pra gente a chance de conquistar isso. E quando a gente vai fazendo isso, vamos se aproximando cada vez mais daquilo que a gente é em essência. Que a gente vai se aproximando cada vez mais dessa divindade que a gente tem dentro de nós também. Mas isso tem que ser conquistado, você precisa da luta para isso. E bom, era isso. Então, obrigado pela atenção de vocês. Vou passar a palavra agora ao Ricardo para ele fazer a apresentação do livro. Muito obrigado, gente.